foi seu início no teatro? Naquela época, estou falando lá dos anos 80, nós fazíamos teatro praticamente sem apoio, sem patrocínio, sem nada. Nós nos reuníamos, o grupo que queria fazer o espetáculo, escolhia o texto, a equipe, diretor, elenco, tudo mais, pedia dinheiro emprestado, a gente alugava um teatro, reservava um teatro, a gente conseguia muitos materiais, madeira, tecido para fazer cenário. Não tinha ninguém da Globo naquela época, estava todo mundo começando, mas mesmo assim havia um público muito grande de teatro, porque era no teatro que poderia se falar um pouco mais de coisas. A gente não pode esquecer que a gente vivia uma ditadura brava naquela época. As pessoas frequentavam muito teatro, e não só os jovens. Mesmo, vamos dizer assim, as pessoas mais maduras, mais sofisticadas, culturalmente, elas iam a teatro para acompanhar o que estava acontecendo, tanto com os espetáculos que a gente chamava na época de teatrão, que era o TBC, que eram esses outros teatros clássicos, mas também o que a juventude estava produzindo. O dinheiro do ingresso pagava o nosso trabalho, a gente conseguia pagar o banco e ainda pagava aluguel, fazia supermercado. A gente não comprava casa, naquela época não dava para isso, né? Nem um carro. Mas a gente vivia. E naquela época ainda se fazia teatro de quarta a domingo. Era completamente diferente de hoje. Como você enxerga o cenário atual do teatro? O teatro hoje ele é bem mais difícil. É inviável um grupo pequeno, um grupo novo de atores poder imaginar que pode ir num banco pegar dinheiro, alugar um teatro, fazer espetáculo, chamar público e pagar as coisas. Mesmo para atores experimentados, atores conhecidos, atores que já tiveram uma vida maravilhosa no teatro, no cinema, na televisão, não conseguem mais ter esse retorno. É muito difícil, depende do patrocínio. E uma das coisas que ficou muito cara foi o próprio teatro, o prédio em si. Porque todos acostumaram, aqueles que se mantiveram, né, os grandes, a contar com as leis. Se você monta um espetáculo, você tem que ter lei, a lei vai te pagar o valor do espetáculo. Então as produções hoje ou elas estão associadas a apoios e patrocínios específicos, ou a grupos bem pequenos ou jovens que fazem as suas produções praticamente no sacrifício. Uma boa parte dos teatros fechou, virou igreja ou virou qualquer outra coisa, e começaram a surgir teatrinhos bem pequenos que é para poder manter o processo de produção. E o teatro está muito difícil de ser mantido hoje, porque as experiências teatrais, elas dependem de um público ávido de uma nova experiência. O público do teatro mudou muito, ele está muito fracionado. Tem gente que gosta apenas do teatro musical, tem gente que gosta apenas dos clássicos, que já é o público mais maduro, tem um público que gosta de tudo, e o público jovem perdeu o contato com o teatro. Nós temos um público que cresceu dos anos 2000 para cá, formado principalmente pelos infomeios, os instagramáveis da vida, né? Você pede o que você quiser, a hora que você quiser. A própria televisão está sofrendo muito com isso. O teatro sofre mais. Por quê? Para você ir ao teatro, você tem que primeiramente se predispor a ir, a comprar o ingresso antecipado, saber onde é que está acontecendo e tudo mais. Salvo os grandes espetáculos que têm um apelo midiático altíssimo, os outros grupos que fazem o teatro experimental, o teatro jovem, têm muita dificuldade de poder alcançar todos esses públicos. Você iria me perguntar se o teatro vai acabar. Eu quero dizer para você que justamente por tudo isso que está acontecendo, o teatro vai sobreviver. Eu acho que o virtual substituiu tanto as relações entre as pessoas, entre tudo, que as pessoas estão precisando do contato presencial, vivencial, olho no olho. E só o teatro oferece isso.